Você vive preocupado com o futuro e sente que tudo vai desmoronar? Nesse vídeo eu te provo que não. Fala pessoal, Paulo Pérez e sejam bem-vindos ao canal. Já deixa o seu like para ajudar a gente a crescer e fortalecer a mensagem, mais pessoas verem essa mensagem e você ver essas cenas terapêuticas do agro. Então o texto de hoje da Bíblia que eu quero meditar com vocês é Salmo 30, verso 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pessoal, a gente sabe que na Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, partindo desse princípio, a gente sabe que tudo é uma fase. Na minha vida, apesar dos transtornos mentais e das minhas dificuldades, eu trato as coisas como fase. Eu trato as coisas como só um tempo que vai passar, apesar das minhas muitas dificuldades. E se você trata as coisas como fase, o seu fardo fica mais leve. E aí essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Se você está numa depressão, se você está numa ansiedade, trate isso como fase. Então, o que acontece? Gente, é muito importante você tratar as coisas como fase. Porque talvez você está na fase agora do choro. Talvez você está na fase que parece que não vai passar, porque você está na fase da noite, da escuridão, que as coisas não parecem claras para você, que as coisas não parecem notórias para você, que parece que você, por mais que você tenta, por mais que você luta, você não consegue conquistar agora. Mas calma, existe um tempo, existe uma hora, como diz em Eclesiastes 3. Então, já quero pedir para você, se inscreve no canal para ajudar o nosso canal a crescer. Ajuda a gente a chegar nos 300 inscritos, que a gente vai ficar muito feliz. Inscreve no canal porque todo dia tem vídeo novo, todo dia tem palavra de Deus, todo dia tem edificação para a sua vida, para a sua qualidade de vida. Pessoal, às vezes a gente está passando uma dificuldade e aí você vê gente que passa o que você passa, que passou o que você passa. Olha o gavião lá, olha o outro, não vai aparecer na câmera. Então você vai ver gente que passa a mesma dificuldade que você, que entrou depois do você e que saiu antes do você. Eu já fui assim. Eu já falei, nossa, tem gente que faz 6 meses de um tratamento para depressão e é curado. E eu tô aqui desde que nasci, com 27 anos. Eu já pensei isso, né? E não é um bom pensamento, porque cada um tem o seu tempo. Às vezes, você olha para a pessoa que saiu do tratamento em 6 meses da depressão, ela resolveu o problema da depressão, mas você não sabe como é que tá o casamento dessa pessoa. Bora vaca, bora vaca. Você não sabe como é que tá os filhos dessa pessoa. Você não sabe como é que tá, apesar da cura da depressão, a vida financeira dessa pessoa. Você não sabe se essa pessoa está sendo honrada no seu casamento. Então, é uma série de coisas que pode estar acontecendo que você não sabe, entendeu? E às vezes o seu problema, a depender do nível da sua depressão, é menor do que o daquela pessoa que você está olhando e se comparando com ela, entende? Então, existe um tempo de chorar, sim. Existe um tempo de lamentar, como Davi lamentou. Onde você vai, rapaz? Sim, existe. Existe um tempo de que você até questiona Deus, existe. Eu não estou dizendo que é certo, mas por fraqueza, porque nós somos seres humanos, a gente questiona, mas existe um tempo de se alegrar. E eu quero falar para você que está passando essas dificuldades aí, vai vir um tempo em que você vai falar, meu Deus, como melhorou, é melhor do que eu esperava.
Então as dificuldades que você está passando são para te fortalecer a sua vida, são para te tornar uma pessoa melhor. Então a Bíblia diz que a alegria, no hebraico diz, no amanhecer há cânticos de alegria. A Bíblia diz que quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. Então a Bíblia ela fala que às vezes a pessoa está tão feliz que ela canta. E é isso que vai acontecer na sua vida também. Você vai cantar de alegria, você vai sorrir, você vai comemorar. Não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem um propósito no que você está passando. Porque Deus não é um Deus que trabalha por acaso, nada é por acaso. Você fica vendo aí podcast de Sérgio Sacani, que tem um cérebro do tamanho de uma ervilha, e fica falando que as coisas são por acaso. Gente, não cai nessa não. As coisas de Deus, tudo tem um propósito. Um dia você vai atravessar esse deserto, por isso que a gente fala atravessar, porque o deserto ele tem fim. E aí você vai ver o quanto você se fortaleceu na tempestade, o quanto você sofreu na luta e o quanto a sua vida melhorou nesse tempo, silenciosamente, que você nem percebeu. Bora, vaca? Então, pessoal, há um tempo de se alegrar e ele virá. Você só precisa ter fé que há um tempo de se alegrar. E eu aqui estou falando uma palavra de consolo, mas eu quero dizer para você: foge dos vícios malditos, foge das coisas erradas, leia a Bíblia, vai na igreja, siga princípios bíblicos. Então você tem que ser fiel a Deus também, porque quando você honra a Deus, Ele te honra, entendeu? Eu sei que talvez você está numa depressão, você está numa ansiedade, você está num toque, você está pensando: meu Deus, será que eu sou fiel o suficiente? Será que eu mereço? Não sei o que. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês: a Bíblia diz que se a minha mente for me acusar, Deus é maior que a minha mente. Então, às vezes a sua mente está acusando a troco de nada, porque tem gente que está no pecado e a mente não está acusando não, entendeu? Então, bora, vaquinha, bora, bora. Então eu quero dizer para você: permaneça firme na presença de Deus, porque Deus tem coisa grande para a sua vida. Permaneça firme, porque Deus é poderoso, Ele é grande para perdoar, grande para salvar e grande, bora bezerrinha, bora, grande para libertar. Continue firme, gente, continue. A mensagem do vídeo é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a alegria, um dia ela vem. A vida de ninguém, absolutamente ninguém, é feita só de tristeza. A gente tem momentos de alegria, a gente tem momentos de sorrir, a gente tem momentos de comemorar. Então, fica firme, pensa positivo, acredita, luta e constrói, porque Deus é grande. Deus abençoe você por ter assistido até aqui. Compartilha esse vídeo com uma pessoa especial. Deus em primeiro lugar, valeu.